Graça e paz, queridos, que Deus abençoe a sua vida, toda a sua família, seu ministério e a sua história grandemente em nome do Senhor Jesus. O tema de hoje é esse aí, ó, sola scriptura. Sola scriptura. O que quer dizer sola? Sola é somente. Escritura é escrituras, ou seja, somente as escrituras. Somente as escrituras. Amém? Mas, Rafael, por que somente as escrituras? Isso aqui é exatamente porque a Igreja Católica, ela ensinava com uma interpretação completamente errada. Ela não ensinava biblicamente. Ela não ensinava do jeito que as Escrituras diz para ser ensinado, do jeito que Jesus ensinou, Jesus, o apóstolo Paulo. Não, ela não ensinava biblicamente. Olha como que ela ensinava, olha como que era antigamente, olha como. Era as Escrituras, mas a tradição das bulas. Mas as tradições e as bulas. Ou seja, não era somente as escrituras, era as escrituras. Só que, junto com as escrituras, tinha que ter o quê? As bulas papais. Tinha que ter as bulas papais. Ou seja, o que é bula? É os documentos, os feitos. Era feito. Ou seja, era isso também. Não era somente as escrituras. E além disso, além das escrituras, além das bulas, junto com as escrituras, tinha também as encíclicas. Ou seja, o que eram as encíclicas? Eram documentos escritos pelos papas e pelos cardeais. Ou seja, tinha as bulas e também as encíclicas. Não era somente as escrituras. O pregador, ele chegava no púlpito, vou dar um exemplo, ele chegava no púlpito não somente com a Bíblia, mas sim com a Bíblia na mão, com a Bíblia pendurado debaixo de um braço, só que na outra mão dele tinha as bulas e tinha as encíclicas. E não somente as bulas e as encíclicas junto, tinha também a infalibilidade do Papa, ou seja, o que o Papa falava, meu irmão, era mais valioso do que o que a Bíblia fala. O que o Papa falava ali, ó, acabou. Ele falou, estava falado. O que o Papa falava era mais valioso até do que a própria Escritura Sagrada. Olha que absurdo. Olha como que era. Olha como que estava a situação. Olha como que estava isso. Então, não era somente as Escrituras, não era só a Escritura, era também ali as bulas papais, era também ali as encíclicas e era também a infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa ele não falhava nas falas dele, o que ele falava ali era só aquilo. Amém? Então, ele tinha mais autoridade ali do que a própria Bíblia. Amém? Todavia, aconteceu, graças a Deus, a reforma. Ou seja, a igreja ela já tinha uma forma. Qual era a forma dela? A forma que ela tinha na doutrina dos apóstolos. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele deu ordem ali para as pessoas irem e pregarem o evangelho. Então, a igreja, ela estava sim com uma teologia ótima, ela estava bíblica e tudo mais. Só foi depois que ela foi se decaindo, que ela foi se destruindo. Amém? Aceitando coisas que não é para aceitar, fazendo ali várias coisas que não tem base bíblica. E é exatamente por isso que houve a reforma. Amém? É exatamente por isso que houve a reforma. E uma das 5 solas da reforma é a sola escritura. Essa que é o tema de hoje, a sola escritura. Ou seja, houve ali uma reforma nessa parte, nessa área. Amém?
houve ali essa reforma e graças a Deus por isso. E olha como que foi, sola escritura, ou seja, só as escrituras. Somente as escrituras, ela é a base de toda doutrina. Somente as escrituras, mais nada. Não precisa de pensamento do homem, não precisa de comentários, não precisa de mais nada, de indulgência, não precisa de nada disso, não precisa da opinião do homem. Ou seja, quando uma pessoa ela se converte ao Evangelho de Deus, todas as opiniões dela têm que cair por terra. E o que fica é somente a Bíblia, mais nada. Só a Escritura, só as Escrituras. Amém? Se o pregador vai subir no púlpito para pregar ou uma coisa, algo que não seja a Bíblia, ele não está fazendo o papel certo. Amém? Porque é só a Bíblia, mais nada. Sola Escrituras, sola Escritura. O que tem que ser ensinado é só a Bíblia, só o que está escrito nela, porque nela está a vontade de Deus, os pensamentos do Altíssimo, os conceitos, estão tudo ali. Então é só as Escrituras, não precisa de mais nada, não precisa de encíclicas, de mais nada, é sola Escritura. Amém? Então essa reforma que houve com Martinho Lutero pregando as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg e as 5 sola e tudo mais, ela é necessário hoje em dia. É necessário para os nossos dias de hoje uma sola escritura, porque o que nós vemos hoje em dia não é somente as escrituras sendo pregadas, e sim outras coisas. Amém? Outras coisas que não têm base bíblica sendo espalhado pela igreja. Amém? Mas nosso papel é orar e pregar sola as Escrituras, só a Bíblia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Se inscreva no canal se não é inscrito. E se já é inscrito, deixa aí o seu like, o seu gostei. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.